Graça e paz, amados. Bom dia para você que acordou agora e está ligando aqui no nosso canal para ouvir mais um pouco da palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus pela tua vida, porque se não fosse você que está aí do outro lado, nós não teríamos a possibilidade de entregar dos céus palavras que venham tratar do teu coração, da tua vida e da tua alma. Nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana Renovada da Vila Xavier, na cidade de Assis, sob a direção da evangelista Lisa. Estamos com ela ajudando o reino a se expandir. Você é nosso convidado, seja sempre bem-vindo no nosso meio. Dando continuidade ao tema que o pastor Cristiano começou a ministrar no domingo passado, estou eu aqui nesta manhã, pastora Rosiane Bekele, também para desenvolver um pouco a respeito das consequências do divórcio. Gostaria de ler com os amados um texto que está em 1 Coríntios 7, de 1 a 14. Diz assim na minha versão: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, e depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o seu marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do seu marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Amém, queridos? Nós temos diversos textos na palavra do Senhor que nos falam a respeito do divórcio. O Senhor não tem alegria quando Ele vê que uma família que foi unida por uma aliança, debaixo de um voto, é destruída pelo divórcio. E antes que isso aconteça, talvez na sua vida que está nos assistindo neste momento, eu digo a você, há esperança para que as coisas se mudem e você não precise passar por este processo, amém? Billy Graham, ele dizia o seguinte a respeito do divórcio: divórcio não resolve problemas, e ele alerta, sempre há consequências. É muito mais fácil você lidar
com os problemas e as adversidades que têm se passado no seu casamento do que você ter que lidar com as consequências do divórcio. Nós sabemos o quão difícil é carregar uma cruz. E um divórcio indesejado, ele realmente se torna uma cruz gigante a ser carregada. Nós que já trabalhamos com inúmeros casais, sabemos o quão difícil para muitos é não ter maturidade suficiente para o enfrentamento com sabedoria das situações que estão vivenciando, e pela falta dessa maturidade tomam-se atitudes errôneas e muitas vezes atitudes precipitadas, levando o casamento já para uma finalização formal junto de um divórcio. Nós sabemos que uma das consequências do divórcio é que o divórcio traz para a pessoa que está agora como divorciada incertezas e muitas angústias. Na justiça, o divórcio pode, muitas vezes, legalizar um estado de discórdia entre o casal, é claro. Entretanto, configurando um processo de disputa, que é um processo árduo, esse processo ele exige a criação de novas estruturas de convivência doméstica, principalmente no que se diz respeito aos pais e aos filhos. O divórcio, ele mexe totalmente na base estrutural de um lar. Os filhos das pessoas divorciadas, por muitas vezes, se sentem totalmente fragilizados, com medos, com insegurança, com amargura na alma. Muitas vezes começam a gerar sintomas neurológicos, psicológicos, que trazem essas consequências difíceis que às vezes crianças têm que lidar e não têm a estrutura emocional para tanto. Tanto no âmbito da psicologia clínica, quanto no âmbito judicial, os estudos demonstram que os conflitos vividos pelos pais antes e durante o processo de divórcio causam problemas de ajustamento nos filhos, porque eles vivenciam o divórcio como um mistério que precisa ser explicado com clareza e objetividade. E nem sempre o casal que se divorcia consegue chegar para os filhos e contar a realidade nua e crua pela qual eles passaram para conseguir chegar até esse ponto de terem que se separar. Porque às vezes são motivos tão íntimos e tão dolorosos que trazem uma culpa tão grande sobre quem se divorciou que eles não conseguem dividir com os filhos aquilo que realmente aconteceu. E tem filhos que passam anos e anos com uma interrogação dentro da sua mente por não saber as verdades que aconteceram durante o relacionamento dos pais. Existem pais e mães que não brigam e não discutem na frente dos seus filhos, que realmente isso é correto. Entretanto, viviam numa vida infernal, obscura, escondida, e do dia para a noite, aquele matrimônio que parecia ser um conto de fadas se desfaz.
E aí então, você conhece muitos filhos e filhas de casamentos que foram desestruturados e que dizem não acreditar mais no símbolo da aliança, não acreditar mais no casamento. E eu digo para você, meu amado, Deus instituiu o casamento para que nós perdurássemos as gerações sobre esta terra, para que nós pudéssemos viver em família, viver em comunhão. O casamento é uma grande bênção de Deus, por isso que tem que ser orado antes de tomar a decisão de se casar. Tem que ser colocado no altar do Senhor, para que você tenha certeza que aquilo que você está vivendo não é uma paixão carnal, e sim o amor que vem do trono da glória de Deus, para que você se firmasse e tivesse uma família. Por isso tantas pessoas desorientadas que casam e descasam, casam e descasam, como se o casamento fosse algo banal, como se fosse algo simples, que não tem importância nenhuma. Muitos dizem assim: se eu me casar hoje e não der certo, eu já posso me separar. Então a pessoa ela já vai com uma consciência cauterizada de que aquilo não vai dar certo um dia. Muitos se divorciam porque se cansaram dos seus parceiros. Às vezes os homens vão envelhecendo e lá na sua velhice eles já tiram o foco da sua esposa, que também está na velhice, e começam a olhar para as meninas que ainda estão com uma carne mais nova, com colágeno mais bonito. E assim começa a se distorcer o valor de um verdadeiro relacionamento, e então isso vai levando o casamento para o buraco. Mas eu não quero tirar daqui a questão de mulheres que também fazem o mesmo. Muitas mulheres amadurecidas se cansam dos seus esposos, que às vezes passam até por problemas de saúde, e vão procurar em garotos novos algo novo para tentar se viver. E com tudo isso, as pessoas começam a trazer sobre si um espírito de prostituição, porque quando você pensa na sua mente, você já está fazendo, é como se o ato já tivesse acontecido. E nós temos que ter este cuidado, porque Deus vê todas as coisas. Amém? Glória a Deus por isso. Então, amados, dentro do divórcio, nós começamos a observar que além daquela insegurança, da amargura que eu falei ainda há pouco, começam a surgir sentimentos de perda, sentimentos de desamparo, de abandono, de rejeição, medo, insegurança, e todos esses sentimentos afetam diretamente os familiares e todos aqueles que estão ao redor da família. Eu conheço pessoas que após uma separação, elas adoeceram fisicamente e elas não conseguiram voltar às suas vidas naturais. Elas vivem num tempo que não volta mais para se resolver. Quando você encontra essas pessoas, elas ficam falando sobre o ex-marido, sobre a ex-mulher, sobre os filhos. Passa alguns meses, você encontra aquela pessoa novamente, e a pessoa mais uma vez vem e fala do marido, do ex-marido, fala dos filhos, fala da casa que tinha, do carro que tinha. As pessoas não conseguem dar continuidade à vida. Elas simplesmente estacionam no tempo. E isso é muito ruim. Há uma consequência grave na vida financeira. Porque diz um velho ditado
que o divórcio é sinônimo de prejuízo. Isso é fato. Se você está se divorciando de uma pessoa que você não conquistou nada com aquela pessoa, você não vai ter dor de cabeça, porque você entrou com uma mão à frente e saiu com a outra mão atrás. Não tinha nada, não tinha bens, não tinha carro, não tinha casa, mas a grande maioria das pessoas, elas acabam conquistando no decorrer do casamento alguns bens, e tudo que o casal tinha antes vai ter que ser dividido. Certa vez, há anos atrás, nós atendemos um casal, eles estavam num processo de separação e a esposa me procurou desesperada e falou assim: olha, o meu casamento terminou. Eu falei: não, vamos tentar conversar, vamos aconselhar para ver se vocês conseguem, entender melhor a situação e voltar. E ela disse para mim assim: olha, a gota d'água foi na madrugada desses dias. Eu estava dormindo de madrugada, quando entra dentro do meu quarto meia dúzia de homens, amigos do meu ex-esposo, me mandam levantar da minha cama, onde eu estava aquecida, porque ele estava levando a cama embora. Amados, aquilo me doeu tanto dentro do coração. Será que esse rapaz não podia ter ligado antes, falado com ela: fulana, olha, já que nós estamos separando, eu estou levando parte das coisas da casa para mim, e daí eu gostaria de levar a nossa cama. Mas não, aquele rapaz chegou no meio da madrugada com aquele monte de homem. Ela disse que ela ficou totalmente encolhida no canto do quarto, porque quando a gente está dormindo e a gente acorda, a gente fica meio bobo, A gente ainda não consegue estar bem apto para as situações que estão à nossa volta. E ela disse que ela ficou lá encurujada no canto do quarto, então, enquanto aqueles homens arrancavam a cama. Que situação difícil essa, que situação triste. A que ponto que se chega um relacionamento onde não tem mais respeito. O respeito e o caráter, eles vêm de fábrica, ou seja, eles vêm de berço. Uma pessoa com respeito e caráter, ela sabe lidar bem com as situações. Mas quando a pessoa não tem isso, a pessoa realmente provoca esse tipo de atitude. Outra consequência que nós observamos é a consequência nos filhos. Existem muitos casais que se divorciam porque um quer ter filho e o outro não. Por exemplo, uma conhecida minha dizia assim, que criança boa era criança da China, porque estava do outro lado do mundo. E o sonho do esposo dela era ser pai. Esse rapaz chorava e ele falava: eu quero ser pai, eu quero ter família, eu quero constituir. E ela não quis. E foram mais de 20 anos de relacionamento. E os dois, infelizmente, se divorciaram. Então, amados, quando não há filhos, também pode gerar um divórcio. Essa consequência dos filhos, para quem teve os filhos no relacionamento, nós entendemos que daí vem as visitas, vem as pensões. Eu conheço uma pessoa que se divorciou quando ainda amamentava a criança. E essa pessoa amamentou a criança até quando a criança tinha mais de 5 anos de idade. Você sabe para quê? Para que o pai não tivesse direito a levar a criança para visita. Olha que situação triste. A criança foi privada por mais de 5 anos do convívio, mesmo que fosse um convívio pequeno. De finais de semana, a criança foi privada pelo ódio de uma mãe. Então, essas visitas, elas
são problemas, são consequência. A pensão, que muitas vezes geram grandes brigas judiciais. Nós vemos também a questão da educação. Às vezes um pai quer que o filho estude na escola particular, mas a mãe não tem condições de ajudar, e daí entra aquela briga, aquela discórdia pela educação dos filhos. Às vezes o filho está sendo criado de uma forma na casa da mãe, quando vai para a visitação na casa do pai, começa a ser criado de uma outra forma. E aí começam 2 pesos e 2 medidas. E a fase que a criança tem que ter de formação, ela tem que ter de entendimento do que é família, de comunhão, onde a criança se sente segura, até mesmo o jovem, o adolescente, porque não são só separações que acontecem quando tem filhos pequenos. Às vezes filhos adolescentes, adultos, eles passam por todas essas frustrações, a insegurança de ter um lar, porque às vezes eles moram com uma mãe e eles ouvem uma conversa que a mãe diz assim: olha, eu preferia que meu filho estivesse morando com o pai. O filho se sente totalmente desamado, porque ele não tem a presença real dos pais junto a si. Todas essas consequências do divórcio, elas são consequências difíceis de serem enfrentadas. Há também uma consequência que é com relação aos amigos. Amigos, todo mundo que tem uma geladeira cheia tem amigos, não é? Porque é assim que funciona. Quando você pode fornecer um churrasquinho na sua casa está assim de gente. O dia que você não pode, ninguém aparece por lá. Geralmente é assim no mundo. E aí existem os amigos que eram amigos do casal. Amigos que viajavam junto, que iam para restaurante junto, que iam para festa junto. E o que acontece com tudo isso? O casal se separou, existem muitos amigos que também se separam. Amigos que não querem mais você porque vão partir para o lado do outro cônjuge. E assim, nessa separação, existem as divisões naturais daqueles com que vocês mais conviviam enquanto vocês eram um casal. Então, nós temos que entender que toda a vida de uma pessoa que se divorciou, ela tem consequências difíceis de serem ajustadas. Outra consequência também é a questão da moradia. Esse pode ser um grande impasse na vida do casal que se separa. A maioria dos processos, quando ele caminha, geralmente a guarda dos filhos é dada para a mãe, a não ser que a mãe não queira a guarda dos filhos, mas a maioria caminha dessa forma, certo? E ainda assim é comum que os filhos passem mais tempo com a mãe. E geralmente a mãe assume normalmente a rotina de saúde, higiene, de escola, porque faz parte do papel da mulher. Entretanto, existe a questão da casa. Um casal, por exemplo, que nós trabalhamos, o casal era casado com um filho pequeno, no meio do caminho, eles com uma casa financiada, os dois se separaram. O homem disse: da casa eu não saio. E a mulher disse: não, então eu vou sair com o meu filho. Ela saiu com o filho, foi para outra casa. Aquela casa financiada começou a rolar, porque o homem também não pagava. E aí o homem começou a usar de chantagens em cima daquela mulher que ganhava bem e falava para ela: ou você paga o financiamento da casa para eu continuar morando, ou essa casa está perdida. E aí você vê, meu amado, que aquilo que no princípio tinha valor passa a ser jogado fora.
a não ter mais valor nenhum. O homem pouco se importa com o futuro do filho, em deixar aquela casa para o filho no futuro. Ele prefere perder a casa, porque perdeu o casamento, do que abrir mão de algo pelo seu filho. Porque os valores vão se invertendo. Isso é muito triste. Existe também uma consequência, que é a consequência da identidade pessoal. Muitas pessoas, depois que elas acabam um relacionamento, elas não sabem mais quem são. Às vezes o homem, que a mulher terminou o relacionamento com ele, ele diz: e agora, o que eu vou fazer sem a minha mulher? Ela que me ajudava no serviço de casa, ela lavava minha roupa, ela passava minha roupa, eu não sei fazer nada, eu não sei cozinhar, né? Sem meus filhos, o que eu vou fazer? A mulher também pensa, muitas mulheres que não trabalham e nunca trabalharam. Mulher tem que trabalhar, gente. Esse negócio do passado, que só o homem tem que trabalhar, tá por fora. Vocês têm que construir. Chega numa hora dessa, a mulher nunca trabalhou, nunca estudou, está divorciada, não sabe fazer nada e não sabe do que vai viver. Ela perde totalmente a identidade pessoal, porque a identidade dela estava ligada ao seu marido, estava ligada ao seu casamento. E muitas pessoas, mesmo depois do divórcio, passam anos e anos da sua vida sem identidade. Alguém pergunta para ela: quem é você? Ah, eu sou a fulana. Fulana eu era casada com o fulano de tal. Ah, sim, o fulano de tal eu conheço. Então a pessoa ainda fica se escondendo atrás de um relacionamento. Isso realmente é uma situação que vai sendo inserida na vida da pessoa que se separou, abandonou seus votos. A consequência da vida familiar também é uma consequência difícil. Quando um casal decide se separar, há também um ajuste inevitável na vida dos familiares. Porque às vezes tem pessoas que se casam e elas começam a ficar muito próximas da família do cônjuge. E aí ela prefere estar mais com a família do cônjuge do que com a própria família. E quando acontece uma situação dessa, é como se ela também estivesse sendo retirada do convívio familiar da família do cônjuge. Então essas pressões a gente vê que levam a vínculos que vão sendo quebrados, ao invés dos vínculos serem unidos. Existe uma consequência na relação do estilo de vida e do estado civil. E essa é uma das que mais nós observamos. Alguns homens, depois de separados, eles podem começar a se sentir como jovens solteiros. Então eles acham que eles podem viver aquela vida de relacionamentos efêmeros, aquela vida de relacionamentos, um dia com uma, outro dia com outra, começam a se vestir mais como jovens, para tentar usar do tempo que ainda lhe resta de vida, porque já são pessoas maduras, e usando do tempo com o quê? Com namoricos, com relações passageiras, e ainda correndo riscos de ficarem doentes, não só fisicamente, mas doentes na alma. Para muitas mulheres, pode ser até humilhante assumir perante a sociedade: estou divorciada, né? Ter que chegar na igreja: olha, agora sou uma pessoa divorciada, tenho um novo status a apresentar para as pessoas, né? Mas muitas tomam as mesmas atitudes dos homens.
elas se consideram mocinhas novamente, colocam uma mini saia, colocam uma mini blusa, vai para o baile da terceira idade para ver se consegue arranjar alguém para suprir as suas necessidades físicas. Mas infelizmente, amados, as pessoas não estão preocupadas com a própria salvação, porque a vida devassa, ela traz uma vida de pecados, e a vida de pecados, ela traz consequências para a vida do ser humano. Se você plantar uma semente e você regar essa semente, um dia essa semente vai brotar. Se você viver uma vida dissoluta e você regar essa vida com seus prazeres, uma hora isso vai brotar. E o que vai ter para sua colheita? Será que vai ser bom? Nós falamos aqui a respeito do divórcio. E se nós tivéssemos que discorrer a respeito desse assunto, nós ficaríamos por muitas e muitas horas falando diversos pontos que envolvem para que a pessoa tome essa posição. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que está passando por um problema semelhante. Você que tem olhado para o seu casamento e acha que não tem mais solução, que o fim dele realmente é a separação. Eu digo para você, nesta manhã, ainda há esperança. Quando nós colocamos Jesus no centro da situação, nós estamos dando legalidade para Ele cuidar da situação. Eu quero deixar com você um versículo que diz assim: seja forte e corajoso, não temas e não te apavore, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que fores. Ainda há tempo de reverter toda essa situação para que você não venha passar por todos os efeitos e consequências que um divórcio traz consigo. Há tempo de você orar e pedir ao Senhor que te auxilie na mudança. Deus deixou na terra pessoas para que possam te auxiliar. Nós temos aqui na nossa igreja pessoas abalizadas para estenderem a mão para você, conversarem com você e com o seu cônjuge, aconselharem e orarem, para que vocês não tomem essa posição difícil. Diz também na palavra do Senhor em 1 Pedro 4,8, acima de tudo, cultivai o amor com todo ardor, o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Se você se dispuser à mudança, você se dispuser a começar do zero e a amar novamente, mesmo que esse amor ele tenha que ser um novo aprendizado, eu digo a você, ainda assim, vale mais a pena do que você tomar uma posição de divórcio. Eu sou casada há muitos anos com meu esposo, vamos fazer 23 anos de casado agora em dezembro, e temos vivido a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Temos vivido experiências constantes. Eu olho para o meu esposo ainda hoje e eu o vejo exatamente como o via quando nós éramos namorados. Eu tenho o mesmo amor por ele, a mesma paixão. As nossas diferenças físicas mudaram. Nós ganhamos uns quilinhos a mais, ganhamos umas ruguinhas a mais, mas quando nós olhamos para o nosso parceiro, que foi Deus que constituiu na aliança com Cristo, nós amamos como se fosse a primeira vez. E eu desejo que você
tenha este amor também sobre o seu relacionamento, que você tenha o desejo pelo seu cônjuge, como se fosse a primeira vez que você ouviu. Em nome de Jesus, meus amados, esta é a palavra que o Senhor deixou dentro do meu coração para que a sua vida fosse transformada. Eu quero orar com você agora. Feche os teus olhos aonde você estiver. Ore ao Senhor pelo teu relacionamento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar agora, Senhor, as vidas que estão nos ouvindo neste momento, vidas que estão necessitadas, precisando de mudança, mudança no casamento, mudança, Senhor, dentro de casa, mudança pessoal. Pai, eu creio em nome de Jesus na Tua palavra, que o Senhor faz novas todas as coisas. Depende exclusivamente de nós queremos que o Senhor assim o faça. Em nome de Jesus, que o Senhor dê força, coragem, Senhor, para que esses irmãos que estão do outro lado passem pelo enfrentamento da situação seguro nas Tuas mãos. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família com toda a sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.